Djamila, eu achei super impactante a forma como a Bárbara Carime, ela é fundadora da primeira escola afrocentrada do Brasil, que fica em Salvador. E num dos cursos que ela dá sobre letramento racial, uma pessoa que é uma negra de pele clara perguntou a ela como é que eu me identifico negra, em que momento eu passo a ser uma mulher negra. E a Bárbara respondeu, não é pela cor, é pela dor. É quando você percebe, né, quando você vivencia nos espaços que você frequenta o preconceito por conta da cor da pele. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre colorismo, né, dentro do movimento negro. O colorismo, para mim, é um tema muito importante da gente conversar, porque no Brasil a gente está falando de preconceito de raça/cor. E é importante entender que, como pessoas negras, a gente pode ter a mesma raça, mas ser de cor diferente. Então, você tem negros que são de pele escura, que são os pretos, e você tem os negros de pele clara, que seriam os pardos, segundo o IBGE. Então, para o IBGE, negros são a soma de pardos e pretos. Então, todo mundo é negro. Só que a negritude também ela é diversa, ela também é plural. E é muito importante a gente discutir isso. Colorismo foi um termo cunhado por Alice Walker, a escritora, justamente para chamar a atenção da própria comunidade negra para não utilizar esse mecanismo de opressão que foi criado pelas pessoas brancas para nos diferenciar. Então, quanto mais claro, mais tolerado se é socialmente. As escolhas que se fazem na publicidade, as escolhas que se fazem, enfim, sempre priorizando as pessoas de pele mais clara. Só que a pessoa de pele mais clara, negra, ela não é privilegiada, porque privilégio é só quem é branco. Mas ela vai ter algumas vantagens sociais que as pessoas de pele retinta não vão ter. Viola Davis fala muito disso, Lupita Nyong'o. Então, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, mas é claro, isso não significa de forma alguma negar a negritude de ninguém, mas é só a gente entender que nós partimos de lugares diferentes e que as pessoas negras de pele clara são negras, não tem que ter uma questão em relação a isso, de onde eu pertenço. Não, você é uma pessoa negra. Só que você tem uma vivência diferente das pessoas negras que têm a pele mais escura. Então, acho que isso é uma coisa que não precisava gerar divisão nem confusão. Basta a gente reconhecer essas diferenças e nos unir para enfrentar, de fato, o racismo como uma estrutura. Mas isso não significa que as pessoas não tenham que... Porque muitas vezes a gente escuta, mas somos todos negros. Sim, mas a depender da sua tonalidade, você vai vivenciar uma experiência diferente. Então, por exemplo, eu tenho amigas negras de pele clara que foram se descobrir negras ao longo da vida. Exato. Eu não, desde cedo eu sabia que eu era uma menina negra, até porque não tem como. Na escola apontavam para mim a neguinha do cabelo tal. Desde muito cedo, eu nunca tive essa passabilidade, vamos assim dizer. E que bom que essas minhas amigas, com esse processo de consciência racial, conseguiram se entender como negras. Isso é maravilhoso. Assim como a minha vivência é outra. Eu tive que ir desenvolvendo uma autoestima por ser negra. Porque desde criança já sabiam que eu era negra, porque eu sou, como diz Kabengele Munanga, um grande intelectual, os negros indisfarçáveis, desde muito cedo já são apontados. Então, a minha vivência foi diferente dessas minhas amigas. Agora, isso significa que elas não passaram por violências? Não, elas também passam. Mas isso significa que a gente tem vivências diferentes e que precisam ser faladas. A gente não pode ter tabu ou medo de falar sobre elas.